Meus irmãos, é uma alegria, mais uma vez, podermos estarmos reunidos nessa noite e poder cultuar ao Senhor. No final a gente vai estar orando por algumas pessoas. Diácono Austréia vai estar aniversariando, né? De hoje para amanhã ele aniversaria 2 dias. Porção dobrada. Fez 75 anos. Isso é plástica, gente, que ele faz. É uma alegria poder ter todos vocês conosco. Está conosco alguns visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Eu estava lendo esse texto e o Senhor me deu uma interpretação sobre esse texto. Eu queria muito ministrar com você nessa noite. Isaías 43 e o primeiro verso, algo que é necessário a gente compreender em alguns momentos da nossa vida, entender algumas situações que ocorrem, e normalmente nós somos muito capazes de olhar e de analisar apenas o ambiente externo, apenas o momento que a gente está vivendo. Nós somos muito capazes de entender e interpretar. Quando a situação é difícil, a gente compreende que ela é difícil. Quando a situação ela é complicada, a gente também entende isso. Naturalmente, a gente começa a sentir o reflexo da situação, as nossas angústias, as nossas dúvidas, as nossas indiferenças, os nossos traumas. E isso é natural porque, normalmente, nós conseguimos analisar isso pela ótica humana, pela visão apenas do nosso conviver, do nosso dia a dia. Raramente nós analisamos pela visão de Cristo, pela visão como o que aconteceu para que de fato nós estivéssemos aqui, como tudo aconteceu, aquilo que Deus tem falado para nós e como nós temos vivido e por que estamos vivendo. Existem coisas que nós questionamos e dizemos, mas o Senhor disse isso. E muitas vezes dizemos que Deus disse sem Deus ter dito. E muitas vezes entendemos coisas que está descrito no livro da Bíblia Sagrada, a profecia maior, e colocamos algumas culpas em algumas frases que nós pensamos em nossa cabeça e não conseguimos entender o que de fato Cristo está falando. Deus falou para a sua igreja e muitas vezes profeticamente tem falado conosco. E quando eu estava lendo esse texto, Deus me trazia algumas revelações sobre essa forma de como Deus tratar conosco, de como sermos tratados por Deus. E quando eu estava lendo esse texto e comecei a compreender algumas coisas, algumas dificuldades, algumas anuências, alguns pormenores, que é necessário a gente ter essa visão do nosso dia a dia. E eu tenho plena convicção que hoje o Espírito Santo de Deus nos marcou essa agenda com a gente aqui. Por mais que a gente tenha planejado estar aqui, por mais que a gente tenha colocado em nossa programação estarmos nesse culto, independente da nossa vontade humana, não saiba nessa noite que não foi a nossa vontade humana, mas foi o Espírito Santo de Deus que motivou em nós o desejo de estarmos aqui, de adorá-lo. O salmista diz, o que é que eu vou fazer se até a vontade de adorar vem de ti? Como é que eu posso viver uma vida onde o controle da minha história seja minha, se nada é além daquilo que a minha carne traz sobre mim, as suas vontades e os seus prazeres? Mas quando eu me sincronizo com as coisas que vêm do céu, quando eu estou apto a entender as coisas espirituais que Deus tem para se revelar a nós, nós começamos a compreender de fato o porquê, quando e como as coisas vão acontecer, porque Deus em todo tempo, desde o ontem, do agora e do amanhã, esteve, está e estará presente. Então eu queria que você lesse comigo esse texto, o primeiro verso do capítulo 43 do livro profético do profeta Isaías. O texto do o tema diz mais ou menos assim: Deus, o resgatador de Israel.
Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebara em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também tu foste honrado. Eu te amei, assim eu dei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu estou contigo. Eu trarei a tua descendência do Oriente, eu a juntarei desde o Ocidente. Eu direi ao norte, dá ao sul, não retenhas, trazei meu filho de longe, as minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que eu criei para a minha glória, eu os formei, eu os fiz. Eu quero dizer para você que, independente dos sentimentos que você tenha sobre a história da sua vida, sobre de onde você veio, como você nasceu, em que circunstância, porquê, como, acima de todos esses questionamentos está uma palavra de Deus, do próprio Deus: fui eu que te criei. Talvez você não tenha compreendido a dimensão da coisa. Estamos falando, Deus diz: eu te criei. No meio de tantos milhões de espermatozoides, no meio de tantos óvulos, Deus resolve escolher exatamente você. Deus resolve escolher exatamente eu. Aonde a gente hoje olha, e nas mentiras do inferno, o diabo muitas vezes vem nos afrontar, vem trazer para nós exatamente a seguinte fala: eu não sei porque eu ainda estou vivo e porque ainda estou aqui, porque as circunstâncias da minha vida, a história da minha vida, o ambiente, o meio, não me dá prazer em dizer que eu dependo, que eu devo estar vivo. Deus está dizendo para você hoje: foi Deus que te criou. Foi Deus que te criou. Quando tu tinha tudo para dar errado, Deus vai lá, aonde o homem não consegue controlar, aonde o homem não consegue entender, onde o homem não consegue compreender, e Deus cria. Por isso que Deus te trouxe hoje aqui, me trouxe hoje aqui para dizer: eu, o Senhor, te criei. Quando ele está falando aqui para dois irmãos, eu te criei e eu te formei, é porque havia um questionamento entre eles. Quem foi gerado primeiro, quem nasce primeiro, quem é o primogênito, quem é o segundo, quem não é. Aí Deus fala exatamente para esses irmãos, trazendo um pouco da história desse povo, da genealogia desse povo, dizendo: não importa quem foi primeiro, quem veio segundo, eu criei um e eu formei o outro. Deus está dizendo: eu sou aquele que crio e eu sou aquele que formo. Quando ele está dizendo que forma, ele está dizendo: eu construo, eu abro situações, eu crio ambiente, eu mudo história. E formar está muito ligado a um processo após a criação. A criação vem no coração de Deus, e a formação é um processo depois de ser criado e depois de ser nascido. Nós somos formados por Deus, criados por Deus, mas o nosso processo de formação é contínuo. Desde quando nós nascemos, nós estamos em formação. Desde quando nós entramos na adolescência, estamos em formação. Desde quando nós entramos na juventude, estamos em formação. Agora, na idade que temos, estamos em formação, porque Deus ainda continua nos formando para ser um cidadão do céu, nos formando para ser uma pessoa melhor, nos formando para sermos exemplo, reflexo, espelho de Cristo, andar como Cristo, viver como Cristo, entender como Cristo, amar como Cristo, sentir como Cristo, glorificar a Deus como Cristo glorificou, orar a Deus como Cristo orou, amar o amigo, o traidor como Cristo amou. Estamos num processo de formação. Por isso que ele diz: eu te criei, eu te formei.
Aí a gente não entende porque a nossa vida é uma vida onde a gente quer puxar para um lado, quer criar para um lado e sempre ela vai para o outro. É porque o processo de formação de Deus está completamente ligado àquilo que a gente imagina que é bom. E como está escrito na Bíblia, aquilo que o homem pensa que é bom não é, porque existem caminhos que aos olhos do homem é perfeito, mas aos olhos de Deus é imperfeito. Aos olhos do homem leva a vida, mas aos olhos de Deus leva a morte. Aos olhos do homem leva a legalidade, mas aos olhos de Deus é ilegal. Por isso que Deus conhece a nossa história. E no livro de Provérbios, capítulo 16, ele diz: do coração do homem saem os planos, saem os projetos, saem as ideias, saem os intentos. Ele dorme pensando, ele acorda para pensar, mas no final de todo o projeto, a resposta certa, sabe de onde vem? Da boca daquele que te criou e que está te formando todos os dias. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus hoje, porque você está sendo formado por Deus. Aí ele diz: olha, eu quero dizer para você, não tema. Gente, nos textos bíblicos que tem essa palavra não temas, nos textos bíblicos que sempre há uma revelação vindo da parte de Deus, uma palavra profética. Quando Deus ele fala não temas, quando ele estava falando não temas, ele está dizendo exatamente o seguinte: olha só, pode dar o que der, não tenha medo. Isso parece complicado para quem não consegue ter experiência com as coisas de Deus, para compreender. Porque naturalmente nós somos assim. Quando o povo estava saindo do Egito, esse mesmo povo, esse povo viu milagres de Deus. Eles viram 10 revelações de Deus. Na última revelação de Deus, uma das mais dolorosas. Mas tudo aquilo que Deus falou através do seu filho, do seu profeta, ele cumpriu. No meio do caminho o povo seguiu ao profeta e saiu lá caminhando. Acontece que no primeiro desafio foi exatamente o que? Um mar vermelho. Um processo para a travessia. Existiam ondas de um lado, montanhas do outro, mar na frente, e atrás vinha o exército inimigo. Sabia-se, Deus disse para esse povo: não temas. O que aqui Deus estava dizendo? Ele estava dizendo exatamente isso: pode dar o que der, o mar está na frente, não tenha medo. Mas Senhor, de lado tem montanha, não tenha medo. Senhor, atrás meu inimigo, não tenha medo. Fique frio, tranquilo, acalme, tenha autocontrole, clame a mim. Por isso lá no livro de Tiago ele diz assim, ó: clame a mim porque eu vou dar, e aquele que pede eu dou, sem nenhum tipo de ressentimento. Então peça a ele o que? Domínio próprio. Quem tem domínio próprio entende o não temas. Ele disse: não temas. O povo estava chegando diante, e aí começaram a questionar a Moisés, dizendo: Moisés, tem um mar na frente, tem uma cordilheira de um lado, tem outra do outro, exército atrás, a gente vai perecer. Mas a palavra de Deus para o povo e para Moisés foi: não temas. Ele está dizendo: não tenha medo. Moisés, toca a tua vara na água. O texto diz que quando Moisés toca a vara na água, sai um sopro das narinas de Deus, que vem no vento contrário e abre o mar ao meio, e o povo passa ao pé enxutos, e do outro lado o povo glorifica. Quando Deus está dizendo não temas, Ele está dizendo: por mais difícil que seja a situação diante dos seus olhos, diante dos seus pés, diante das suas mãos, não tenha medo. Aí a gente diz: é fácil e é lindo ouvir alguém dizer. Difícil é você estar na situação. Mas é exatamente isso que Deus nos trouxe hoje aqui, para alertar o nosso coração, mover o nosso coração e nos fazer compreender. Não temas. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado, mesmo com distanciamento, diga: não temas. Não temas quer dizer não tenha medo. Não tenha medo. Não temas, porque eu te remi. Olha só, essa palavra te remi é muito, gente, é uma coisa, é uma revelação em cima de outra, e uma sempre maior do que a outra, porque não há uma compreensão muito clara do ser humano entender a visão e a mente de Deus, porque nós não temos habilidades, nós somos limitados a isso. Mas olha como Deus se revela. Ele começa dizendo: primeiro, eu te criei, eu te formei,
Tudo bem, mas no meio do caminho, entre a criação e a formação, eu caí, eu pequei. Está lá no início, lá no livro de Gênesis. Criou Deus o homem, do que? Do pó da terra. Soprou Deus nas narinas do homem e deu fôlego de vida. Deus deu a ele inteligência, capacidade para viver, para andar. Deus determinou para ele e disse: faça isso e não faça aquilo. Porém, no meio da formação, o homem peca, o homem cai. E aí no livro de Gênesis, o próprio Deus diz para ele: eu vou levantar da tua raiz alguém que vai resgatar, que vai restaurar, que vai trazer de volta. Nesse livro de Isaías, no capítulo 43, o primeiro verso, Deus está trazendo exatamente essa revelação lá do livro de Gênesis, dizendo: eu formei, eu criei do pó da terra, eu formei, eu dei a capacidade de ir, de vir, de andar, de fazer o que quer. Quebrou, caiu, mas mesmo assim eu disse: não temas, porque no meio da história, você caiu, mas no meio da história eu vou levantar uma situação, eu vou criar uma situação para te levantar. A promessa estava sendo renovada, estava sendo revelada de novo para um povo, e Deus estava dizendo exatamente isso: eu te formei, não temas, porque eu te remi. Há uma revelação futura. Deus estava dizendo para esse povo: eu te remi. Ele está dizendo: eu já no meu conselho no céu, já está programado, projetado. Cristo vai descer, vai morrer na cruz do Calvário, e você vai ser devolvido a mim. A palavra hoje é essa: eu te remi. Remir é devolver, é trazer de volta, é pegar de volta. Deus está dizendo: eu te remi. Por que você não deve temer? Porque eu te remi. Ele está dizendo: eu peguei você de volta. Eu quero que você entenda uma coisa: você não pertence a você. A tua história não pertence a você. A tua vida não pertence a você. Deus te trouxe de volta. O sacrifício da cruz foi para te resgatar, para te trazer de volta. Deus está dizendo: você é meu. Você é meu, eu peguei de volta. Eu te criei, eu te formei. Você saiu no meio do caminho, você caiu, você perdeu o relacionamento, mas eu fui lá e disse: eu quero você. Vem, me dá a mão, eu quero você de volta. Sabe por que você está vivo ainda? Sabe por que você ainda respira? Porque Deus te pegou pela mão e disse assim: você é meu, eu quero você de volta. Todo dia, não é você que anda com Deus, é Deus que anda com você. Da mesma forma que Deus ia todo dia, ao virar da noite, ao final da tarde, conversar com um homem lá do Jardim do Éden. Todos os dias agora, Deus pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, nos dias mais angustiantes da sua vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos da sua adoração, no momento do seu choro, no momento da sua oração, no momento que você está comendo, no momento que você está sendo questionado e está questionando, Ele está do seu lado dizendo: estou com a sua mão, segurado com você, não temas, eu peguei você de volta. Eu te remi, você é meu. Eu chamei você pelo teu nome. Entenda, quando Jesus está falando isso aqui, Deus está dizendo isso para nós. Ele está dizendo: gente, eu formei, eu criei, eu formei, eu remi, eu trouxe você de volta. Tem mais o seguinte: eu dei um nome para você. Sabe qual é a nossa esperança? E essa esperança foi revelada a quem? Ao apóstolo Paulo. Ele diz: olha, um dia o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar, Cristo, Deus, chamará o meu novo nome. Acontece que 750 anos, ou melhor, aproximadamente 1030 anos antes dessa revelação do apóstolo Paulo, entendendo, Deus já tinha falado através de Isaías, dizendo: eu dei um nome. Você sabia que cada um de nós temos um nome no céu? Agora, esse nome só eu e você vai saber no dia da trombeta e no dia que Cristo chamar. Por isso que ele disse: eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. E o que aqui diz a última frase do seu versículo aí? Tu és meu. Eu não sei qual é a situação, a história, o momento, o meio, o ambiente que você está vivendo. Eu não sei em que circunstância você está enfrentando essa peleja da sua vida, mas existe aqui uma afirmação do céu para você hoje: você tem dono. Você tem dono. O seu dono é aquele que é dono dos céus, que é dono da terra, que é dono do mar, aquele que ordena e não é ordenado, aquele que manda e não recebe ordem, aquele que quando ele resolve abençoar, ele diz para o inferno: se movimente, porque eu estou para abençoar e para abrir a porta para fazer o bem ao meu filho.
porque Ele é meu. Quando eu começo a ver isso aqui, gente, eu me sinto tão feliz em saber que eu tenho um dono, em saber que a história da minha vida não foi azar, em saber que a história da minha vida não foi erro, em saber que os meus acertos e os meus erros não foram problemas naturais da história, mas foi Deus formando o meu caráter, a minha vida, que as dores da minha vida foram formação de Deus, que as decepções da minha vida foram formação de Deus, que as angústias da minha vida foram formação de Deus, que as alegrias da minha vida são formação de Deus. Eu quero que você entenda hoje aqui, que todo o processo que você está vivendo é Deus formando você, dizendo: estou melhorando você, estou preparando você, estou aperfeiçoando você, porque você é meu. Ele continua falando e diz: olha, se eu te remi, paguei um preço. Se eu te chamei de volta, te dei um nome, se você pertence a mim, saiba de uma coisa, e aqui está exatamente aquilo que Deus quer revelar para mim e para você hoje. Versículo 2: se você é meu, Ele está dizendo, você vai passar por lutas. Quando o texto fala de águas, está falando de luta. Ele diz: quando você passar, Ele não está dizendo que você não vai passar. O que é que tem um texto aí? Quando o quê? Quando o quê? Está falando pretérito futuro, né? Quando passares. Ele está dizendo, eu não estou dizendo para você que você não vai passar por luta, pelo contrário, eu estou dizendo quando você passar. Porque você vai passar. Todo dia vai ter um dia mau. Toda semana vai ter um dia mau. Todo mês vai ter um dia mau. Todo ano vai ter um dia mau. Na história da sua vida vai ter um dia mau. Mas a palavra é essa: você é meu, eu estou com você. Quando você entrar, eu não vou impedir de você entrar, mas quando você entrar, a promessa é essa: eu vou estar com você. Talvez você não tenha compreendido aqui a profundidade do amor de Deus e como é que Deus resolve tratar com a gente. Existem lutas que são permitidas por Deus, não para nos matar, mas para nos tratar, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para fazer a gente compreender quem é Deus em nós e como Deus resolve agir em nosso favor. O texto é: quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Eu não sei qual é a água que você está enfrentando, qual é a água que você está entrando. Eu não sei qual é o rio que você está entrando. Eu não sei qual é o mar que está diante de você. Mas nessa noite a promessa é essa: eu vou estar com você. Senhor, mas as ondas é forte, mas eu vou estar com você. Senhor, a correnteza é pesada, eu vou estar com você. Senhor, a água é tão profunda que eu só consigo subir, respirar e descer de novo. Eu estou com você. Você vai passar, morrer você não morre, porque primeiro eu investi muito em você, paguei caro por você. Você pertence a mim e o que eu quero com você é lhe capacitar. Existem alguns exemplos que Deus resolve tratar. Ele pega algumas personagens da Bíblia, e aí ele pega um dos profetas e faz um teste com ele. Um profeta que fazia algum tempo que não sentia mais a presença de Deus, porque o povo não sentia mais a presença de Deus. Ele vai lá para a beira do rio Quebar, passa 21 dias olhando para cima com a boca aberta, dizendo: eu preciso sentir a tua presença de volta, porque a tua presença foi embora no dia que levaram a arca daqui, e no dia que nasceu o neto de Saul, que colocaram o nome de Icabô, e foi-se a glória de Deus. 21 dias, sem comer, sem beber, boca aberta, olhando para o céu e dizendo: eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí Deus resolve fazer um treinamento com ele.
pega ele e diz: entra na água. Aí ele diz: eu comecei a entrar nas águas e as águas davam pelo arteiro. E ele dizia: filho do homem, entra mais profundo, porque eu quero ter experiência contigo. E eu entrei, e as águas davam nos joelhos. Ele dizia: entra mais profundo. Aí ele diz: as águas davam nos meus ombros. E ele dizia: entra mais profundo. E aí eu já não conseguia mais nadar. Aí ele dizia: você vai conseguir, porque do outro lado existe o lugar de descanso. O que eu quero mostrar para você é que existem águas, mas nas águas eu vou estar com você. Deus resolve fazer algumas experiências. Está aqui em Pedro. Pedro aonde? No barco, remando com os discípulos. As ondas estão fortes, o mar está agitado. Daqui a pouco eles olham na escuridão uma luz que vem andando sobre as águas. Um olha para o outro e diz: é um fantasma. O outro diz: meu Deus, o que é isso? Vamos morrer. Aí alguém olha direitinho Pedro e diz: não, aquilo é Jesus. Jesus, ele diz: diga, Pedro, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. Ele disse: vem. Pedro não pensa duas vezes, bota a mão no parapeito do barco, pula das águas e começa a andar. Dá um, dá dois e três passos. A história diz que Pedro, assustado com a profundidade, com o tamanho das águas, ele olha para as águas e começa a afundar. E ele diz, pega na mão e diz: não temas, porque você tem pouca fé. Esta é a palavra do Senhor hoje. Se você entrar nas águas, eu vou estar com você. Você vai entrar nas águas, eu vou estar com você. Não se desespere, não se angustie, não tenha medo, não fique pensando que vai morrer, porque a água não mata ninguém. A água trata, a água traz experiência, a água é a prova de que Deus está com você e vai dizer: eu pego na tua mão e te levo para o outro lado. Ei, se entrares pelas águas, eu estarei com quem? Diga assim: ele está comigo. Gente, diga com fé: ele está comigo. Está comigo. Agora, por favor, pelo amor de Deus, quando sair daqui, quando você chegar em casa, o primeiro riachozinho que você ouvir, né? Não fique logo com medo não, porque a palavra é essa. Não é um riacho que você vai ver, são águas. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. A segunda promessa que ele faz nesse texto é: quando entrarem pelos rios. Porque existem águas que são calmas, mas são profundas. Existem águas que não são tão profundas, mas elas são correntes. Elas são ligeiras. Elas levam tudo e todos. Por isso que ele faz essa tranquilidade a nós. Ei, você vai entrar em águas, mas eu vou estar com você. Tem águas que são tranquilas, Senhor, dá para nadar, mas eu estou com você. O texto aqui é muito claro, está dizendo: vai ter águas que você vai conseguir atravessar, porque você vai dizer: a minha força me tirou daqui até ali, a minha inteligência me fez eu nadar nessa água, porque a água está tranquila, o problema está tranquilo, eu consegui resolver. Mas engano seu, você resolveu, porque ele estava com você. Aí diz assim: agora quando tu entrares pelos rios, o que é que o texto diz? Eles não te afogarão, eles não te submergirão. O texto aqui está dizendo o seguinte: ele está dizendo: você vai entrar em uma outra categoria de prova, em outra categoria de luta. É uma água que você não vai conseguir. Você vai debater, você vai tentar se desvencilhar dela, você vai tentar correr para a margem, mas ela vai sempre te puxar para baixo, vai sempre te levar para uma direção que você não quer. Você vai se sentir desesperado, você vai se sentir sem chão, sem pé, você vai dizer: o que é que vai ser de mim? Aí a promessa é a mesma. A anterior foi a qual? Ele está com quem? Senhor, a água tranquila eu passei, mas essa está difícil. Ele está com você também. Nos dias mais duros da sua vida, Ele está com você. No dia do seu sofrimento, Ele está com você. Nos dias que você estava sem ter perspectiva de vida, Ele estava com você. Mas também no dia que você está alegre, Ele está com você. Porque Deus disse: eu te comprei, te remi, você é meu e eu estou com você. Se tu entrares pelos rios, eles não te submergirão. Foi uma outra prova que foi traçada aqui. Entenda, Deus traz a seguinte palavra para esse povo:
quando passares pelo fogo. E o texto aqui não é passar pelo fogo ou andar em cima do fogo. A história aqui está fazendo referência ao Império Babilônico, Nabucodonosor, quando ele tinha uma prática de cultuar alguns deuses, e aonde a prática de cultuar alguns deuses era fazer uma fornalha, e nessa fornalha queimar alguns homens vivos. E para isso, quem entra nessa proposta, quem é que passa por essa prova? Ananias, Azarias e Misael. Ou os nomes babilônicos profanos daquela época: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 jovens, eles resolvem agora se opor a uma determinação de um homem. E gente, se existe alguns modelos de fé na Bíblia que me chamam a atenção, a maior delas, do Velho Testamento ao Novo Testamento, para mim é desses 3 garotos. Para mim. Jesus, mais na frente, ele faz questão de anunciar. Ele diz para a mulher Cirofenícia: a tua fé é muito grande. Jesus diz para ela: a tua fé é muito grande, vai, está resolvido o problema. Mas para mim, o modelo de fé é esse. Porque essa fé desses meninos é essa, gente. Eles foram condenados. O rei disse: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Se vocês se prostrarem diante de mim quando as trombetas tocarem, vocês serão livres da fornalha. Mas se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados. A história diz que ao meio-dia as trombetas tocam, todos se curvam, mas os 3 jovens permanecem de pé. São condenados a serem lançados na fornalha ardente, na prática cultual, no uso do culto daquele povo, daquele tempo, daquela época, aonde se queimava aos deuses dele pessoas vivas. Eles pegaram quem? 3 jovens para oferecerem sacrifício. Mas entenda, nós já fomos oferecidos em sacrifício na cruz do Calvário, quando Cristo morre e diz: Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E não permitindo que a morte lhe tocasse, ele sobe aos céus, o seu corpo desfalece, é enterrado numa tumba emprestada, mas ao 3º dia ele ressuscita dos mortos, ele volta com autoridade, poder e glória, e assim diz para o Pai: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aqueles a quem tu me destes, eu não perdi nenhum deles. E agora eu oro por aqueles que não me viram, mas vão crer em mim através da tua palavra. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus orou por você. Jesus ora por nós. Ninguém se perde. Vocês são meus. Quando ele pega, olha só, aqueles homens pegam 3 jovens, 3 crentes para oferecer em sacrifício. Quantas vezes eu e você não somos oferecidos em sacrifício? Quantas vezes nos ambientes de trabalho nós somos oferecidos em sacrifício? Quantas vezes nos ambientes de pessoas que são mundanas, iníquas, nos querem oferecer em sacrifício, querem nos matar, querem nos colocar no lugar de outras pessoas. Aí eles esquecem que nós temos um dono, e você muitas vezes esquece também. Mas sai daqui nessa noite com essa certeza: você tem um dono, e esse dono ele já ofereceu sacrifício. Ninguém vai ser mais sacrificado por ele, por ninguém, porque ele já sacrificou o seu filho por você. Quando esse rei e esse homem pegam os 3 jovens e lança na fornalha, o texto diz que eles são lançados na fornalha aquecida 7 vezes. A fornalha estava tão quente que os homens que os foram lançar foram consumidos, foram lambidos, foram queimados pelo fogo. Porém os 3 jovens deslizaram, caíram na fornalha dentro do fogo ardente. E a história diz que quando o rei olhou, ele chamou aqueles seus homens que estavam do lado e pergunta: foram quantos que nós lançamos? 3, ó rei, mas eu estou vendo 4. Tem alguma coisa errada. E esse 4 que eu estou vendo, ele é diferente. Os seus olhos são como chama de fogo, seu cabelo reluz. Ele tem uma coisa diferente, ele passeia no meio dos outros. Sabe o que é que Cristo estava dizendo? Ele estava dizendo: mesmo que os homens lancem você na fornalha, eu vou estar lá com você. Ele não está dizendo que vai impedir de você cair na fornalha. Ele está dizendo: eu vou estar lá na fornalha. Se entrares na fogo, ele não vai te queimar. Ele estava fazendo uma referência a esse fato histórico, a essa
essa representação de Deus, que Deus entra na fornalha, que Deus se revela na fornalha para salvar 3 jovens. A história diz que a sua roupa não queimou, seus cabelos não queimaram, as cordas que eles estavam amarradas se desmancharam, e eles saíram marchando, cantando e dizendo: só o Senhor é Deus. Porque eu digo que isso é o maior exemplo de fé, porque eles simplesmente disseram e questionaram. Eles fizeram uma pregação altiva diante de todos. Eles disseram: fica sabendo, rei, que se o meu Deus não quiser me livrar na fornalha, é critério dele, mas a minha fé nele não muda. Agora, diante de você eu não me dobro. Por isso que eu digo que isso é o maior exemplo de fé. É crer no que não vê, é jogar no colo, nas mãos de Deus, a decisão por todas as coisas. Se ele resolver matar na fornalha, ele seja glorificado. Mas existe uma promessa: na fornalha você não morre, porque eu estou com você. Se entrares pelo fogo, tu não te queimarás, e nem a chama vai arder em você. Ele estava dizendo: nada vai acontecer. Ele estava trazendo referência ao milagre da fornalha. As roupas não vai queimar, o cabelo não vai queimar, você não vai ser dissolvido, você não vai ser desmanchado como os homens foram. Sabe por quê? Porque eu vou estar com você. Porque eu, Senhor, o Santo de Israel, teu Salvador. E esse contexto dessa história que fala sobre o Egito, sobre a Etiópia, sobre Sebá, sobre os homens que foram dados, versículo 4, ele está dizendo exatamente o seguinte: eu dei o meu filho, que o sangue dele fala mais alto do que o sangue de todos os homens da terra. Por isso ele diz no versículo 5, fechando e consolando o seu coração: olhe para o seu irmão e diga assim: não temas, não temas. Versículo 5: não temas, não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo.